Olá a todos, paz, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu e o Aison estamos aqui fazendo um vídeo. Estamos elaborando muitas coisas. Elabora. Vamos ler o 24 hoje, né, filho? Teve algumas dúvidas lá que o pessoal falou no canal. Eu vou fazer uma live para poder explicar melhor sobre algumas dúvidas que o pessoal teve. Hoje eu já expliquei em alguns comentários, mas tem muitas coisas que as pessoas às vezes têm dúvidas, realmente tem dúvidas, né? Igual eu. Você também tem dúvida, todos nós, né, filho? Às vezes a gente fala assim, que a gente sabe alguma coisa. Não tem dúvida. Tenho sim, lógico que eu tenho. Só que aqui, ó, lógico que eu tenho. Só que aí aqui na Bíblia aqui a gente vai tirando as nossas dúvidas, lendo a Bíblia e tirando nossas dúvidas, né? Nossas conclusões. O 24 é bem longo. Eu vou ler aqui, depois que Sara faleceu, né, no 23 aqui, eu vou ler aqui o 24 agora, tá? Então o 24 vai passar algumas outras coisas, eu vou fazer o corte do vídeo depois e a gente finaliza, tá bom? Então, vou aqui pro 24, bora? Sim. Então eu li aqui o capítulo 24 com meu filho. O capítulo 24 é muito grande, né? A gente falou aqui sobre praticamente um casamento, né? Porque foi Deus que preparou ali o empregado de Abraão para poder procurar uma mulher para Isaac. Isaac já estava moço e Abraão, ele tinha uma preocupação. A preocupação de Abraão era que o Isaac não ficasse só. E ele mandou com que esse homem, né, esse rapaz que trabalhasse com ele, fosse até uma outra cidade, né, que não fosse ali a destinada que ele tinha falado, para que procurasse uma mulher para Isaac. E olha que interessante, filho. Deus pediu para que Abraão tivesse esse pensamento, essa linha de raciocínio, para poder passar esse mandamento para o seu empregado. Ou seja, Abraão, ele recebeu algo de Deus e ele passou para o seu empregado, para que o seu empregado recebesse de Deus aquilo que estava na promessa. Entende? Então olha só como que Deus faz as coisas maravilhosamente quando nós ouvimos a voz de Deus, claro, porque existem pessoas que fazem as coisas sem o consentimento de Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, então o Espírito Santo ele fala através de nós. Nós podemos falar com o Espírito Santo, que é a parte da Trindade com Deus, ou seja, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Então olha que interessante quando ele fala aqui, ele passa um mandamento para Abraão. E Abraão, ele passa um direcionamento para o seu empregado. E o seu empregado, então, faz uma oração para Deus. E ele fala nessa oração assim, ó, Deus de Abraão. Ou seja, ele não fala assim, o meu Deus, ele fala Deus de Abraão. Então dá para se perceber que talvez o Deus de Abraão não seria o mesmo Deus desse empregado. Esse empregado, ele tinha uma crença, mas ele cria naquilo que o Abraão, que é o seu patrão, ele acreditava. E olha que interessante, o mais legal disso tudo, por isso que eu falo, quando a gente faz as coisas certinha, quando a gente faz as coisas da forma correta que Deus quer. O empregado tinha pedido para Deus uma mulher que desse água para ele e para os seus camelos, né? E aí o que ele fez? Ele conseguiu encontrar essa pessoa. E Deus encontrou a pessoa ali para ele. O que você acha? Você acha que Deus, Você acha que quando a gente obedece a Deus e faz as coisas certas, você acha que Deus ele tem toda a autonomia? Ou seja, Deus ele tem poder para abençoar os seus filhos? Eu sim. Por quê? Uai, você falou uma coisa de abençoar. Óbvio que Deus aí. Não, porque Deus, ele... Na palavra de Deus, a gente vai encontrar mais lá na frente depois, que ele vai falar sobre as obediências, né? Sobre quando você é obediente a Deus, você consegue fazer com que
todas as coisas ao seu redor, elas se voltem a ser bênção para você. Entende? Entendeu? Tá com medo do mosquito, mano? Não, só tô vendo que nojo ali. Que nojo, mano. Mosquito. Tô vendo que você tá com medo do mosquito aí, brother. Não, é porque eu só tava com nojo quando eu... Ó, isso aí. Ele tava com as patas. Como é que ele tava com as patas aí? Você... Você tá parecendo ave. Tá parecendo aqueles, como é que chama? O louva-a-Deus lá, com as patinhas assim, fazendo... Olha só. Vamos lá, vamos retomar aqui, senão a gente vai perder a linha de raciocínio. Você acha, ó, presta atenção. Eu acho. Você acha que Deus de lá de Abraão, lá daquele tempo lá de trás, eu acredito, filho, que pelo que eu vejo na Bíblia aqui, a Terra deve ter pelo menos aí de 7.000 a 8.000 anos, por aí. Não tem. Porque todo mundo fala de milhões e milhões de anos, não sei o que, de bilhões de anos. Muitos falam isso, mas ninguém prova nada. Ninguém fala assim, ó, eu encontrei algo que pudesse falar assim, não, você que tem bilhões e bilhões de anos. Eles sempre colocam as coisas nesse sentido, né? Mas a questão é o seguinte, você acha que Deus de 7.000 anos atrás, vamos colocar 7.000 anos atrás, ele é o mesmo Deus de hoje que faz as coisas acontecerem para as pessoas? Tipo, se a pessoa pede algo para Deus, você acha que esse mesmo Deus de 7.000 anos atrás é o mesmo Deus de hoje? Por que não? Por que não? Não é por que não? Eu quero saber por quê. Se você fala que não, é porque você tem alguma resposta, você tem algo que você tem convicção daquilo que você está falando. Mas eu não tenho, eu tô falando que não é porque eu... E se eu falar para você que ele é o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus de amanhã? O mesmo ele é, mas... Não, se ele é o mesmo, ele vai ter as mesmas atitudes. Lógico que algumas atitudes, como foi falado aqui, por exemplo, como o dilúvio, essas coisas ele não vai ser, ele não vai ter. Mas ele prometeu que seria diferente. Entendeu? Então assim, ele é sim o mesmo Deus de 7.000 anos atrás, ele vai ser o Deus de agora, e ele vai ser o Deus daqui 7.000 anos à frente. Entendeu? Então Deus, filho, ele não muda. Deus não. E é por isso que nós, como seres humanos, nós temos que ter a palavra firme. Você não pode mudar a sua palavra. Se você falou que você vai ajudar alguém, você precisa ajudar alguém. Se você falou que vai fazer algo por alguém, você precisa fazer algo por alguém. Se você falou que vai ser uma pessoa que respeita a tua mãe e o teu pai, você precisa ser essa pessoa. Você tem que ser um homem de palavra. Você tem que ser uma pessoa que remete ao quê? Aos ensinamentos de Deus. Se Deus é dessa forma, nós precisamos ser igual a Ele, porque nós somos filhos de Deus. Pronto. Fechou? Esse aqui, hoje a gente fechou esse vídeo aqui. Nós vamos falar sobre o capítulo 25. Amanhã nós vamos ler o 25, tá? Provavelmente o vídeo de ontem nós vamos postar hoje. E aí fica aí o ensinamento para você também, que está em casa. Deus é um Deus que sempre fez lá atrás, sempre faz hoje e sempre vai fazer depois, tá bom? Então assim, Sim. a gente tem que pensar da seguinte forma: se você pedir para Deus algo, se você colocar o seu destino nas mãos de Deus, Deus ele vai preparar para você algo maravilhoso e abençoado na sua vida. Então isso serve para mim, serve para o meu filho que está cada vez mais crescendo, e eu tenho certeza que vai virar um homem muito grande e vai poder aí ter os seus direcionamentos. Então as nossas orações hoje que Deus possa cada vez mais guiar os nossos caminhos, que Ele possa trilhar, mostrar para nós os caminhos corretos, que nós possamos colocar nesses caminhos aquilo que Ele determina, ou seja, que Ele coloque o melhor para nós, que Ele faça o melhor para nós, que não seja nós que procuremos fazer algo sempre bom para nós, mas que Deus faça para nós, porque tudo que Ele faz é perfeito e agradável.
Então, assim como esse empregado de Abraão, ele pediu a Deus. Ele não foi lá e mostrou a dedo assim, eu quero aquela menina lá. Não, eu quero aquela moça lá. Não, eu quero aquilo ali. Não, ele simplesmente colocou Deus no caminho. Ele falou: Deus, mostre para mim a mulher correta para o filho do meu patrão. E o que Deus fez? Mostrou. Você quer falar alguma coisa, filho, pra gente finalizar aqui? O que você quer falar? Tchau, tchau. Ficou estranho isso daí. Forte abraço.